Bom, o tema de hoje é falar sobre a vascularização do sistema nervoso central. O fluxo sanguíneo cerebral é um fluxo muito elevado, é superado apenas pelo fluxo que vai para o rim e para o coração. E embora o nosso cérebro represente apenas 2% da massa corporal, ele consome 20% do oxigênio e recebe 15% do fluxo sanguíneo do corpo humano. O fluxo sanguíneo que chega dentro do encéfalo ele é diretamente proporcional à pressão arterial e é inversamente proporcional à resistência cerebral, à resistência vascular cerebral. E quando a gente tem, por exemplo, episódios de aumento da pressão intracraniana, essa resistência vascular cerebral vai aumentar, diminuindo o fluxo sanguíneo. Outras coisas que obviamente vão interferir no fluxo é o calibre dos vasos, viscosidade do sangue. O consumo de oxigênio não é constante, ele varia entre as regiões cerebrais e o fluxo sanguíneo costuma ser maior nas regiões que são mais ricas em sinapses. Sendo assim, a substância cinzenta ela vai receber mais sangue do que a substância branca. A atividade celular dos neurônios vai causar liberação de CO2 e a liberação de CO2 ali na região vascular vai aumentar o calibre vascular e com isso aumentar o fluxo sanguíneo cerebral. Outra substância liberada pelos neurônios que também aumenta o fluxo sanguíneo é o óxido nítrico. Bom, o encéfalo ele é irrigado pelas artérias carótidas internas e pelas vertebrais. Lá na base do crânio, essas artérias vão formar um polígono anastomótico, que é o polígono de Willis, de onde saem as principais artérias para a vascularização cerebral. As artérias cerebrais elas têm algumas peculiaridades. Geralmente elas têm umas paredes mais finas, o que é um fator que aumenta a chance de hemorragias. A túnica média delas tem uma quantidade menor de fibras musculares e a túnica elástica da artéria é mais espessa e mais tortuosa que artérias de outras áreas do corpo. Isso existe para proteger e amortecer a pulsação arterial, proteger essa pulsação do tecido nervoso, né? Protege o tecido nervoso, amortecendo ali o choque da onda sistólica. Além de serem mais tortuosas, as artérias que penetram no cérebro são envolvidas também nos milímetros iniciais pelo líquor nos espaços perivasculares, que também diminui aí essa sensação da pulsação, né? Esse choque sistólico. Tudo isso serve para diminuir e atenuar a pulsação arterial. E os dois sistemas principais de irrigação encefálica são o sistema carotídeo interno e o sistema vértebro-basilar, como já dito. Bom, agora vamos falar especificamente da artéria carótida interna, que é um ramo é o ramo da bifurcação da artéria carótida comum. A artéria carótida interna ela penetra na cavidade craniana pelo canal carotídeo do osso temporal, atravessa o cio cavernoso, no interior do qual ela faz uma dupla curvatura em formato de S, que é chamado de sifão carotídeo, que aparece muito bem nas arteriografias, que é essa estrutura aqui, sifão carotídeo. Em seguida, ela vai perfurar a dura mater e aracnoide, e no início do sulco lateral ela se divide em seus dois ramos terminais, que é a cerebral média e a cerebral anterior. Antes de formar os seus ramos terminais, cerebral média e cerebral anterior, a carótida interna ela solta outros ramos importantes, que são a artéria oftálmica, a artéria comunicante posterior e a artéria coroideia anterior. Aqui na arteriografia a gente vê representado o sifão carotídeo, a artéria carótida interna, aqui a artéria cerebral anterior, aqui são os ramos da artéria cerebral média,
E aqui a artéria occipital. Dos ramos da carótida interna, antes de bifurcar nas duas terminais, que é a anterior e média, é importante dizer que a artéria comunicante posterior ela tem uma função de anastomose com a artéria cerebral posterior, participando ali da formação do polígono de Willis. As outras artérias que a gente tem são as artérias vertebrais e a basilar. A artéria vertebral, a gente tem duas, a direita e a esquerda. Elas são ramos das subclávias e sobem pelo pescoço por dentro dos forames transversos das vértebras cervicais. Perfuram a membrana atlanto-occipital e penetram no crânio pelo forame magno. Percorrem então pela face ventral do bulbo e, no nível do sulco bulbo-pontino, as duas se fundem para formar a artéria basilar, que cursa no sulco basilar. Antes de se unirem para formar a basilar, as artérias vertebrais elas dão origem às artérias espinhais posteriores. A artéria espial anterior revasculariza a medula e também ela dá origem às artérias cerebelares inferiores e posteriores, que irrigam, obviamente, a porção inferior e posterior do cerebelo. A artéria basilar ela cursa através do sulco basilar da ponte e termina se bifurcando para formar as artérias cerebrais posteriores direita e esquerda. E antes de se bifurcar nesse ramo terminal, a basilar emite alguns ramos, que é a artéria cerebelar superior, a artéria cerebelar inferior anterior, a artéria do labirinto e os ramos pontinos. Aqui a figura mostrando aqui as artérias vertebrais dos dois lados, ramo da subclávia, que sobe pela cervical passando através dos forames transversos das vértebras cervicais. Antes de se unirem, elas emitem alguns ramos, que é a artéria espinhal anterior, a artéria espinhal posterior, e também dá origem à artéria cerebelar inferior posterior, localizada aqui, artéria cerebelar inferior posterior. Aqui, ó, que é a paica, famosa paica. Subindo aqui, as duas vertebrais se unem, formando a basilar na altura do sulco bulbo-pontino. A basilar segue na face ventral da ponte pelo sulco pontino e termina se bifurcando nas duas artérias cerebrais posteriores. Antes de se bifurcar nos seus ramos terminais, ela dá origem a alguns ramos, que é a artéria cerebelar superior, a artéria do labirinto, os ramos pontinos, que irrigam ali a ponte, e ela dá origem também à AICA, artéria cerebelar inferior anterior, que sai da basilar. Aqui em cima, mostrando o ramo terminal dela, que é a artéria cerebral posterior, para um lado, para o outro, que se comunica com o sistema de vascularização anterior através da artéria comunicante posterior, fazendo parte ali do polígono de Willis, que é essa anastomose arterial de forma poligonal, que fica na base do cérebro, que fica ali circundando o quiasma óptico, tubo ercinéreo, e se relacionando com a fossa interpeduncular. É formado basicamente pelas porções proximais das artérias cerebral anterior e média e posterior, nas três artérias principais, cerebral anterior, média e posterior, e pelos comunicantes anterior e pelos comunicantes posteriores. A comunicante anterior é menor, é pequena, e ela faz a anastomose entre as duas artérias cerebrais anteriores que ficam à frente do quiasma óptico. A artéria comunicante posterior
vai fazer a união de cada lado com as carótidas internas com as cerebrais posteriores correspondentes. Então, une a carótida interna à cerebral posterior, fazendo assim a anastomose do sistema carotídeo interno ao sistema vértebro-basilar. Aqui mostrando a imagem da arteriografia do sistema do polígono de Willis, é a artéria basilar, as duas artérias vertebrais se unindo para formar a artéria basilar, se bifurca nas duas artérias cerebrais posteriores. A artéria cerebral posterior ela vai se unir com a carótida interna através da artéria comunicante posterior. Aí ela consegue se unir à artéria carótida interna, que se divide nos seus dois ramos terminais, que é a artéria cerebral média e a artéria cerebral anterior. E a artéria cerebral anterior vai ter a artéria comunicante anterior, não representada nessa imagem, que vai fazer a união das duas cerebrais anteriores dos dois lados. Bom, é importante também falar dos territórios corticais que essas três principais artérias cerebrais elas irrigam, né? Bom, começar a falar primeiro da artéria cerebral anterior, e tem mais ou menos esse território aqui de irrigação. A artéria cerebral anterior ela se dirige para frente e para cima, vai se curvar em torno do joelho do corpo caloso e vai se ramificar na parte medial de cada hemisfério. Vai contornar o corpo caloso, né, fazendo a curvatura aqui do joelho, e vai emitindo ramos na parte medial dos hemisférios, desde o lobo frontal, chegando até o sulco parieto occipital, onde termina aqui o território dela. Consegue também chegar até a parte mais alta aqui da região de cada hemisfério. Caso a gente tenha obstrução dessa artéria, os principais sintomas que ela vai causar vai ser a paralisia e diminuição de sensibilidade, principalmente no membro inferior, do lado contralateral. Isso acontece porque a área cortical motora e sensitiva correspondente à perna, ela vai se localizar na porção mais alta dos giros pré e pós-central, que é a região irrigada pela cerebral média. Então, a clínica da cerebral média não, da cerebral anterior. A clínica da cerebral anterior vai ser um acometimento de uma perna, de um membro inferior. A cerebral média, ela vai percorrer pelo sulco lateral do cérebro, em toda a sua extensão. Aqui a gente vê só um pedacinho dela, na face aqui, vendo a face medial do cérebro. Aqui a gente consegue ver a cerebral média no seu local principal, né, onde é que ela pega a maior área de irrigação. Ela sai do sulco lateral em toda a sua extensão e ela vai vascularizar a maior parte da face dorso-lateral de cada hemisfério. Sintomas quando a gente tem obstrução da cerebral média é uma sintomatologia muito rica, vai ter paralisia e diminuição da sensibilidade do lado contralateral, às vezes poupando o membro inferior, que está mais relacionado com a cerebral anterior, e pode também ter distúrbios de linguagem, e o quadro é mais grave quando a gente tem obstrução de ramos mais profundos da cerebral média, que vascularizam também os núcleos da base e a cápsula interna. E por último, a cerebral posterior, que ela se dirige para trás, contorna o pedúnculo cerebral, percorrendo a face inferior do lobo temporal, chegando até o lobo occipital. Aqui, ela na face inferior do temporal e na irrigação do lobo occipital. Nessa figura anterior mostra também essa irrigação do lobo occipital e aqui também na face mais inferior do temporal. Obstrução, infarto da cerebral posterior vai dar uma clínica de distúrbios visuais, com cegueira ou perda de parte do campo visual. A drenagem venosa, a vascularização venosa do encéfalo,
ela é dividida em dois sistemas, o sistema venoso superficial e o sistema venoso profundo. E esses dois sistemas são unidos por várias anastomoses. O sistema venoso superficial é formado por veias que drenam o córtex e a substância branca, se anastomosam amplamente e formam grandes troncos venosos. São as veias cerebrais superficiais que desembocam nos seios da dura mater. Sendo a principal veia superficial inferior à veia cerebral média superficial. Já o sistema venoso profundo são veias que drenam sangue das regiões profundas do cérebro, como os núcleos da base e cápsula interna. A mais importante delas é a veia cerebral magna, ou veia de Galeno, que vai convergir quase todo o sangue do sistema venoso profundo do cérebro. Essa veia cerebral magna é um tronco venoso ímpar e pequeno, formado pela confluência das veias cerebrais internas. Ela sai logo abaixo do esplênio do corpo caloso e desemboca no seio reto. Bom, em relação à vascularização da medula, a medula é irrigada pelas artérias espinhais anteriores e posteriores, que são ramos da artéria vertebral, e é irrigada também pelas artérias radiculares que penetram na medula com as raízes dos nervos espinhais. A artéria espinhal anterior é um tronco único, formado pela confluência dos dois curtos ramos recorrentes que emergem da artéria vertebral direita e esquerda, mostrado aqui. Sai um ramo curto da vertebral de um lado e do outro e forma a artéria espinhal anterior. E ela vai seguir a medula através da fissura mediana. Vai seguindo através da fissura mediana anterior até o cone medular. E durante esse trajeto ela vai emitindo as artérias sulcais, que se destacam perpendicularmente e vão entrando dentro do tecido nervoso da medula para fazer a vascularização do órgão. E vai vascularizar principalmente o funículo anterior e lateral e as colunas. Já a artéria espinhal posterior direita e esquerda, elas vão emergir das artérias vertebrais correspondentes, da artéria vertebral direita e da artéria vertebral esquerda, mostrada na figura também. Aqui. Artéria vertebral posterior do lado direito. E aqui mostrando a artéria espinhal posterior do lado esquerdo. A partir do momento que elas emergem, elas vão se dirigir em trajeto dorsal, contornando o bulbo e vão percorrer a medula, vascularizando ali a coluna e o funículo posterior da medula. A medula também é irrigada pelas artérias radiculares que vão derivar dos ramos espinhais das artérias segmentares do pescoço e do tronco, saindo da artéria tireoide inferior, dos intercostais, das artérias lombares e sacrais. Estes ramos vão penetrar através dos forames intervertebrais e vão dar origem às artérias radiculares posterior e anterior que ganham a medula correspondente, irrigando o local. Aqui mostrando a artéria radicular anterior, a artéria radicular posterior. É uma artéria que entra no forame intervertebral correspondente, sendo ramo aí, dependendo do nível de artéria intercostal, lombar, sacral, etc. Bom, e por último, falando um pouco de barreiras encefálicas. Barreiras encefálicas são dispositivos que impedem passagem de substâncias entre o sangue e o tecido nervoso central. Essa é a chamada barreira hematoencefálica, ou a barreira que impeça a passagem ou transporte entre sangue e líquor, que é a barreira hematolicórica. Bom, a localização da barreira hematoencefálica está no capilar do sistema nervoso central.
capilar do sistema nervoso central é formado por um endotélio diferente. É um endotélio que tem uma membrana basal muito mais fina. E por fora ele é revestido por pés vasculares, os astrócitos, que formam uma camada de proteção, uma camada quase que completa em torno do capilar. Mostrando aqui nessa figura esquemática a barreira hematocefálica. Mostrando aqui os pés vasculares que envolvem todo o capilar, todo o endotélio do vaso cerebral. Membrana basal um pouco mais fina do que a de um vaso normal. E outra coisa que é essencial na barreira hematocefálica são as junções oclusivas no endotélio, o endotélio mais fechado, né? Mas nele as células endoteliais são unidas por junções oclusivas que impedem a penetração de macromoléculas. Essa junção oclusiva não estão presentes em capilares do resto do corpo, que tem um espaço de fenestra entre os endotélios. E outra característica do endotélio da barreira hematocefálica é que é rara a presença de vesículas pinocitóticas, onde nos outros endotélios essas vesículas pinocitóticas elas são bem mais frequentes. E a outra barreira que a gente tem é a hematolicórica, que vai se localizar nos plexos corioides. Porém, o endotélio do plexo coroide ele não bloqueia, né? Ele tem um capilar mais fenestrado e não impede. Porém, a barreira tem outra barreira a ser transposta na barreira hematolicórica, que é o epitélio ependimário, que é voltado para dentro da cavidade ventricular. O epitélio ependimário que reveste o plexo coroide. Esse epitélio ependimário também possui as junções oclusivas, se unindo fortemente, e também impede a passagem de macromoléculas. Isso é tão difícil tratar uma ventriculite que antibiótico não chega dentro do ventrículo de jeito nenhum.